Olá, nós estamos no terceiro episódio sobre temperamentos. Hoje nós vamos falar sobre um adolescente de 40 anos. Você que não assistiu os outros dois últimos episódios, corre lá no nosso canal e assiste. Tem um conteúdo muito bom. E estamos aqui com a doutora Luana Andrade, nossa psicóloga. E esse é um tema aí polêmico, hein? Bem polêmico. Fiquei bem... É polêmico. Sim. Então, sabe aquele dia que você acorda e que nem você se suporta? Eu tava assim essa semana, tipo, de eu chegar em casa e sentar e começar simplesmente a chorar. E aí meu esposo chegou e falou assim, então, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu só tô chorando. Então, isso daí tem muito a ver com autoconhecimento, né, doutora? Muito. Então. Muito. E você conseguiu identificar o porquê que estava chorando? Olha, eu acredito, eu acho que exaustão. Isso foi... juntou a exaustão, o meu período que estava ali próximo. Só que foi um momento, tipo, vinha 300 mil perguntas na minha mente. Mas eu sei que se isso fosse no passado, se eu não me conhecesse, eu iria simplesmente descontar em todo mundo. Na realidade, de certo modo, eu descontei. Porque como eu tava introvertida, então toda a minha casa sentiu. Sim. E aí eles também ficaram introvertidos. E aí o meu esposo até falou, você fica mal, todo mundo fica mal. A gente não consegue ter controle. Sem saber o que falar, sem saber o que fazer, o que eu faço. Exatamente. Então, de certa forma, eu acabei influenciando. E percebi isso. Só que se eu não me conhecesse hoje, eu com certeza estaria descontando de formas muito piores. Sim. Iria trazer mais problemas para minha mente, porque parece que a gente vai lá no fundo do baú com coisa que não tem nada a ver, e aí a gente vai colocando, acumulando, né? Eu tô chorando por causa disso, disso, disso. E tipo, nem coisa, é isso. Às vezes a gente guarda ali muitas dores, né? Aí às vezes o nosso corpo externaliza. Sim. A gente tem que externalizar de alguma forma, certo. né? E aí chega um ponto que você não aguenta mais. Que você se desfaz ali em choro, né? Sim. Pode ser que seja acarretado, né? De uma exaustão, e coisas do seu dia a dia que você deixa acumular. Agora eu não posso chorar, né, meninas? A gente faz assim. Tô aqui correndo no trabalho, ai, nossa, me deu uma vontade de chorar, sabe? Me deu um desconforto, principalmente quando a gente tá próximos, né? Tem mulheres que sofrem muito no período pré-menstrual. E a gente fica mais sensível, né? Mas não, eu vou guardar, porque não tá na hora de chorar. Não, é controle, né? A mulher tem que ter o controle. Eu não tenho tempo agora, eu vou chorar depois. Pode ser que às vezes acontece isso, né? Sim, não. E eu percebi isso, né? Em mim. E isso daí foi muito, assim, fácil hoje de lidar, né? Mas se eu não me conhecesse, ia ser muito mais difícil. Então, eu queria que você falasse agora sobre um pouco o que é o autoconhecimento. Como que ele é importante para as nossas vidas. Porque eu acho que um adolescente de 40 anos é porque ele não se conhece. Então, mete o pau aí, doutora. Conta pra nós. Eu perguntei pra ela sobre esse tema aqui, ó. Adolescente de 40 anos. Eu posso falar tudo? Posso. Pode falar. Então, a questão do autoconhecimento, né, é a gente entender os nossos processos, né, e as nossas percepções sobre nós mesmos, né? Sim. O que nós gostamos, o que nós fazemos, o que me faz sentir determinada emoção e principalmente o respeito por cada uma dessas emoções que a gente sente e principalmente validar cada uma delas, né? Se naquele momento você não tivesse ali validado o que você estava sentindo, né? Não, eu tô chorando e agora eu preciso chorar. Sim. Né? Eu preciso ficar um pouco mais introspectiva, eu preciso ficar na minha, para depois me restabelecer, né? E dar todo o suporte que eu preciso e que eu preciso dar para minha família também. Então, a questão do autoconhecimento, ela é muito importante para que a gente se entenda, né? E a partir do momento que a gente entende melhor o outro. Não é isso? Então, eu entendo as minhas limitações, eu entendo as minhas emoções, eu percebo a minha história de vida, tudo isso quando a gente exercita o autoconhecimento. E eu acredito que você já, né, conseguiu perceber quanto é divisor de águas, né? E o quanto que quando você está disposta a se conhecer, você muda internamente, né? E automaticamente muitas áreas da sua vida mudam também.
Sim. E como que nós podemos desenvolver esse autoconhecimento? É realmente tendo... Primeiro ponto, né? É você estar disposto. Porque a gente mergulha, né, em algumas situações, em algumas histórias que às vezes pode ser muito desconfortável. Então a gente tem que estar disposto a nos conhecer, Sim. de fato, né? E aí, principalmente, a gente tem que estar disposto a mudar também. Sim. E o temperamento é incluso nisso, né? Sim. Tipo, por exemplo, hoje Um dos eu me aspectos. eu descobri isso pelo temperamento. Então, eu vi que eu tenho um temperamento sanguíneo e que em muitas situações eu sou desse jeito. Explosiva, E também, reativa. mais percebi também que eu sou insegura, porque é as coisas negativas que tem de uma pessoa sanguínea. Não é porque eu chego nos lugares e falo, olá, tudo bem? Que tá Quer tudo dizer que tá certo. tudo bem. Exatamente. Porque eu sou totalmente insegura, doutora. Eu sou extremamente insegura, até em escolhas, tipo assim, por exemplo. Porque eu acho que isso daí deveria ser uma coisa mais fácil do mundo, né? Mas de você chegar assim, eu vou num shopping e vou comer tal coisa. Não, eu fico indecisa por 300 mil restaurantes que tem à minha volta. E eu falo assim, o que eu quero comer? Eu não sei o que eu quero comer. E o Wilson até fala assim que eu tenho fome de quê? Que eu tenho que ficar procurando o que eu quero, porque eu não consigo ser vontade de comer uma coisa objetiva. muito gostosa, mas não sei o que é. É uma coisa. Eu acho que tipo, pode ser uma coisa natural, mas eu percebo que isso é em várias situações, entendeu? É tipo pra escolher uma roupa, ou é pra escolher... Pra tomar uma decisão, mesmo que eu tome uma decisão impulsiva, que o sanguíneo ele toma decisões impulsivas, depois se arrepende, mas eu também fico na dúvida de tipo, será? Sim. Né? O que acontece? Uma característica do sanguíneo, ele é muito resolutivo para as questões que envolvem o outro. Entende? Então, provavelmente, você deve ser mais resolutiva com relação à casa, à sua família, os seus filhos, você consegue ir lá e resolver. Sim. Porque você tá tão em prol do outro que você acaba esquecendo de si mesmo. Sim. É uma característica muito forte do sanguíneo. Sim. Tá ali proativo, eu tô fazendo. Olha, Cassi, eu posso te ajudar? Olha, Cassi, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E acaba esquecendo de se cuidar. Sim. De parar e de analisar o que ele tá sentindo. E por muitas vezes entra num processo até mesmo de fuga. Eu não vou tratar esse problema agora. Sim. Isso Mas diz respeito a mim. Isso entra em outros temperamentos também? Você acha que, tipo, as pessoas, elas acabam por ser desse jeito, de não pensar em si, principalmente mulheres. Ela pode ter o temperamento que for, mas ela acaba não pensando em si mesma por conta Eu acredito que pelo gerenciamento do dia a dia, né? Pelo gerenciamento do dia a dia, a gente acaba entrando, né, e fazendo esse tipo de comportamento. Sim. Fazendo pelo outro e não fazendo por a gente. Mas o sanguíneo, ele é mais intenso. Sim. Porque ele faz muito pelo outro. E ele exige muito. Sim. Entende? E aí, quando entra nas suas próprias demandas, ele não dá conta. Ou então ele se percebe confuso e inseguro. Porque é mais fácil para mim resolver o problema do outro, o conflito do outro, do que entrar nas minhas próprias particularidades. Para o sanguíneo é um pouquinho mais difícil. Sim. Ele é daquele de pessoa que às vezes está muito feliz, muito alegre, mas às vezes está em estado de sofrimento muito grande. Sim, eu vejo por mim, eu entro mesmo em um confronto mental muito grande. Exatamente. E às vezes as pessoas nem percebem. Nossa, ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre bem. Eu acho que quem acaba sentindo mais é os de casa, né? Exato. Porque a gente acaba descontando em pessoas que estão próximas, né? Mas é um conflito, assim, muito grande. Eu acho que se hoje, né, pra isso que eu tô vivendo hoje, se eu não tivesse descoberto quem eu sou, esse problema de conflito de identidade, eu estaria muito pior. Eu acho que, tipo, eu já tive uma crise de pânico pela minha ansiedade. E eu percebi uns tempos atrás que eu tive uma mesma ansiedade. Eu me vi num cenário assim, né? Que eu tive... E é muito legal isso. Porque quando que você se conhece, você consegue identificar tudo que você tá sentindo. Porque o nosso corpo fala, tá, galera? E muito. O nosso corpo fala em vários aspectos. Então, eu digo assim, tipo... Hoje eu não consigo emagrecer e é uma coisa que eu estou trabalhando nisso também, começando pela minha mente. Eu tenho tentado sobre isso.
Então, eu vejo que aí as psicólogas falam, né? Se você vai pesquisar, eles falam assim que você tem que identificar quando você tá com fome e quando você tá ansioso. Ou quando você come as suas emoções. Isso aí, viu? Então, é a Cassiane comendo as emoções dela. Exatamente. Doutora, eu tenho uma pergunta muito legal baseada nesse tema. Na adolescência, a gente fica rebelde, né? Isso é rebelde. Já fica ali rebelde com a família, com a casa, com tudo A isso. adolescência é uma fase bem complicada, né? Onde o adolescente tá ali, saiu da fase da infância e foi para a adolescência e tem sempre essa dualidade, né? Sim. Então, existem muitos conflitos internos relacionados ao corpo, à autoimagem. Então, isso acaba muito atingindo o ambiente familiar. Então, acontece muitas brigas, né? Falta de desentendimento. Exato. Então, acontece muito isso. Mas e quando a gente leva isso que a gente viveu na nossa adolescência para os 40 anos e não temos controle do nosso temperamento? Como que isso, fala pra gente, prejudicar a nossa vida? Como que isso prejudica? Isso pode prejudicar de uma forma, assim, intensa. Porque imagina, uma adolescente, na fase da adolescência, quem é o responsável por ele? Os pais? Os pais, né? Sim. O adolescente não toma ali as suas próprias decisões ainda, né? Mas, digamos assim, importantes da sua vida, sempre precisa ali de um auxílio de um adulto ainda. Certo. Então, se eu chego aos 30, aos 40 anos, né? E ainda agindo como um adolescente, dependendo de alguém, ou dependendo até emocionalmente, financeiramente, né? Ou dos pais, ou de alguém que tá ali mais próximo, eu não desenvolvi a minha maturidade, né? Eu não me tornei um adulto, digamos assim, um adulto maduro. Nossa, doutora, e você falando isso, gente, eu tenho uma vivência muito legal. Ai, eu adoro esses assuntos. O meu pai, hoje ele já dorme no Senhor, mas você falando, já me veio assim a memória dele e de como que ele não amadureceu na vida dele. Porque desde quando que, mesmo ele tendo a mim, né, ele poderia viver a vida dele, teve várias possibilidades dele ter um trabalho, dele ter uma família construída, mas ele preferiu, tipo, continuar morando com a minha avó, não trabalhava, ficava ali, até um tempo atrás, antes dele falecer, ele colocava como se ele ficasse ali cuidando dela, tinha um serviço ou outro, mas era uma pessoa totalmente dependente da outra. E, tipo, houve várias oportunidades para ele crescer, amadurecer, ter um serviço profissional. E ele mesmo não aceitava. E até, olha como que isso daí prejudica mesmo na nossa vida, porque ele não teve um relacionamento comigo. Um relacionamento que eu digo, um relacionamento, assim, de pai e filha, tipo assim, de ser um pai protetor, de que precisa estar presente a responsabilidade. Não, essa responsabilidade ficou toda pra minha mãe. E a gente até comentava, mãe, mas parece que meu pai não cresce, parece que ele tá parado no tempo e ele ficou, nossa, não desenvolveu isso mesmo. essa maturidade e a responsabilidade. Muitas vezes as pessoas preferem ficar nessa zona da adolescência pelo fato das responsabilidades, né? Quando a gente evolui, quando a gente se desenvolve, consequentemente, vem muitas responsabilidades, né? Que muitas vezes tem algumas pessoas, não, eu não quero lidar com isso. Isso é muito desconfortável pra mim, vai exigir muito de mim. Então, preferem ficar lá na zona de conforto, né? Que a gente já conversou sobre isso, do que realmente se desenvolver. E o que acontece? Muitas vezes, esses adultos que ainda estão na fase da adolescência, reflete muito o comportamento, às vezes, dos pais. Às vezes, os pais controlam muito ali, ficam sempre, não, deixa que eu faço, ser mimado, deixa que eu cuido, é a mamãe que resolve, é o papai que resolve tudo. Certo. Né? Aí, ó, galera, isso daí é uma tensão. A gente tem que começar, desde a infância, começar um treino para que essa criança cresça e seja adolescente independente. E depois não adianta vir reclamar. Ai, mas o meu filho quer viver comigo até os 50 anos. Foi você que fez isso, criatura. Foi você. Sim. E aí acaba, né, crescendo, entra na fase adulta, mas de fato não tem uma habilidade, né, digamos assim, de adulto e responsabilidade de adulto. E mais ainda, prejudica quem está à volta. Sim. Porque, tá bom, um pai e uma mãe, vamos se dizer assim, né?
mesmo que o filho mora em casa, que ele seja um adulto de 40 anos morando dentro da sua casa, um adolescente de 40 anos morando dentro da sua casa, isso vai prejudicar, entre aspas, porque ele ainda tem que ficar ali, né, vamos dizer assim, com a responsabilidade, porque ele não vai querer pagar uma conta de água, ele não quer pagar uma conta de luz, ele quer fazer isso, ok. É bem isso é o problemático, mínimo. é disfuncional, na verdade. Isso é o mínimo. Mas e quando que é aquele cara que não quer fazer nada e, tipo, por exemplo, o meu pai, né? Ele acabou engravidando minha mãe, mas ele não assumiu a responsabilidade de paternidade. E isso daí é prejudicial, porque eu sinto a falta da paternidade na minha vida, presente, que talvez se ele fosse mais presente, eu não teria vivido muitos momentos que eu vivi. E até pra minha mãe, de ter que trabalhar noites e noites, por conta que infelizmente ele estava ausente, né? Mas isso daí não é culpa de ninguém fora, foi culpa dele que não quis. Pronto, eu quero me posicionar e agora, crescer. De fato, a gente agarrar essas oportunidades e entender na vida em que título eu tô posicionada, em que posição eu estou, né? No momento que você descobre que vai ser mãe, agora você adquire uma nova mentalidade e assume uma nova responsabilidade, que é da maternidade. Né? Então, provavelmente, seu pai foi um pai imaturo e que não conseguiu te dar tudo que você precisava, né? Por quê? Não assumiu esse papel. Não se colocou, né, à disposição para esse papel. Por medo de fugir, né? As pessoas, elas fogem. É aquilo que eu te falei no início, no nosso primeiro episódio, tá? Vão lá assistir. De você ter medo da mudança, né? De, tipo assim, responsabilidade, na verdade. Irresponsabilidade, sim. Eu vejo muito essa questão do adolescente de 40 anos relacionada mesmo à responsabilidade, a assumir responsabilidades e papéis diante de cada fase que a gente passa. Na fase da adolescência, até mesmo na infância. Eu tenho certeza que os seus filhos aqui têm regras e também são responsáveis por algo aqui no lar. Isso é muito importante para que essa criança cresça e tenha amadurecimento e seja um adulto de fato que entenda tudo isso e vá se relacionar melhor consigo e com os outros. Então, quando a gente faz esse treino, né, desde a fase da infância e aí na adolescência também, chegando na fase adulta, vai ser um adulto que tem mais facilidade em lidar, né, com certas responsabilidades. Ou vai entrar numa faculdade, ou depois vai assumir um cargo muito grande em uma empresa. Provavelmente esse adulto vai estar mais seguro. Né? Mas se ele é esse adolescente de 40 anos, provavelmente ele vai recuar. Provavelmente ele não está maduro ainda o suficiente para, de fato, assumir o papel que ele tem que assumir. Nossa, muito legal isso. Então, doutora, e aí eu tive essa crise de ansiedade e eu consegui identificar que eu estava indo para um lugar do meu passado, lá na minha adolescência, quando que eu tive a minha primeira crise do pânico. E eu tinha a minha primeira crise do pânico, eu consegui também, através da psicologia e tudo, saber que eu tinha isso porque eu era muito ansiosa, eu queria me apresentar, tipo... Eu ficava ansiosa que eu ia ver um namoradinho, por exemplo. Aí dava aquelas borbulhas na barriga, né? E aí eu fazia questões estéticas. Eu sempre tive esse problema estético. Então, sempre fui muito segura nisso. Só que hoje eu consigo fazer isso. Eu consigo identificar isso em mim. Só que eu percebo, e se eu não tivesse conseguido identificar? Você isso ainda estaria hoje lá na sua adolescência? Ainda estaria, com certeza. Se percebendo, né, com todas as suas frustrações ou com todas as suas limitações da fase da adolescência, né, que a gente fica ali muito vulnerável com relação ao corpo, com relação à nossa autoimagem, né, a gente tem uma certa cobrança. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, né, se percebendo como mulher, quando a gente vai entrando na fase adulta, a gente vai começando a respeitar e a entender mais, que foi isso que você falou, né? Você entendeu todo o seu contexto, foi lá na sua adolescência, fez essa lembrança, né, retornou para você e você conseguiu identificar, não, isso já foi algo que eu já passei, né, e que eu já sei lidar com isso, eu já tenho habilidade para lidar com isso, não é algo novo, né?
O Wilson fala assim que ele. E é muito legal, gente, que depois que você tem um autoconhecimento, que você se conhece, as pessoas que estão próximas de você, você vai passar isso automaticamente para elas. Então, elas também elas conseguem identificar em você algumas coisas, algumas atitudes, Sim. e te ajudam também. Exatamente. E o Wilson falou, né, até nesse problema, ele falou assim que ele chegou em mim e falou assim, você tem problema de ser aceita. Porque, tipo, você é muito... Você sabe que você é boa no que você faz, mas você precisa da aprovação de uma pessoa específica porque você quer ser aceita por aquela pessoa. E isso é um problema. Sim, é um porque problema. você entra em sofrimento. Porque a partir do momento que você tenta o tempo todo, né? Fazer ali em prol do outro para que você seja querida, para que você seja amada, aceita pelo outro... Às vezes nem sempre vai funcionar. Sim. E aí você deixa de fazer o que é em prol de você, o que realmente te dá prazer, o que realmente você ama fazer para agradar o outro. Sim. Entende? Você abre mão de si mesma. Sim, abre mão, com certeza. Gente, é muito importante. Eu já quero deixar aqui também. Vão lá no canal da doutora Luana, entrem no perfil dela, ela tem muito conteúdo sobre temperamento, principalmente para você imigrante que está vindo para cá. É um momento, assim, de você precisa se conhecer quando você vem para cá, tá? Sim. Porque é um momento de confronto com você mesmo. Sim. E o conteúdo que ela tem é voltado para isso. Você que pretende se mudar do país, vou para os Estados Unidos, vou para Amazonas, vou, sei lá, para qual lugar que você vai. Vai no perfil dela, ela se especializou totalmente nisso e se conhecer é essencial, né, doutora? Exatamente. Se conhecer é essencial para que você consiga fluir em todas as áreas. Sim, e aí a gente acaba entendendo que, às vezes as pessoas falam, todo mundo precisa de psicoterapia, todo mundo precisa de terapia. Mas o que existe? Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por situações, né, ou por crises dentro da nossa identidade, que a gente vai precisar de um auxílio, né? Isso não quer dizer que todos nós precisamos, mas em um exato momento, a gente vai precisar, sim, de um auxílio, né? De um profissional que esteja ali adequado para te atender, né, dentro das suas demandas, e a gente precisa estar ali alinhado, né? Então, em algum momento da nossa vida, vai surgir assim, como surgiu na sua, né, Cassi? Sim. A Cassi já passou por alguns processos de psicoterapia e ela entendeu e ela conseguiu, né? E aí, até hoje, ela ainda coloca em prática tudo isso. Sim, E até certeza. hoje, essa questão dela falar. E hoje eu vi o processo de autoconhecimento. É porque, de fato, todos os dias a gente conhece um pouquinho mais. A gente se conhece um pouco mais, né? Uma pessoa que ela não se conhece, ela anda sem rumo, gente. Ela anda totalmente sem rumo, porque vai ter um momento em que você vai se pegar, tipo assim, entrando numa depressão, que não é nesse assunto que a gente vai falar agora. Mas a gente vai chegar lá. E você acaba se afundando, né? Quando que você não se conhece. É tipo como se você se enfiasse num buraco e você fosse cavando em você, dentro de você mesmo. Ou você acaba sempre emitindo os mesmos tipos de comportamento, né? Que você sempre teve. Esse tema é muito bom, né? Um adolescente de 40 anos. Sim. Eu acredito que quando a gente não se conhece e a gente não se percebe de fato essa questão do nosso amadurecimento e quanto que a gente tem que se dedicar para que esse amadurecimento aconteça, a gente se vê perdido lá na nossa adolescência, né? Repetindo os mesmos comportamentos e aí repetindo as mesmas situações. Aí tem gente que chega para mim e fala: ai, Luana, já faz 10 anos que eu tô nesse mesmo ciclo, eu não consigo sair desse relacionamento, ou então eu não consigo dizer não pra nada, eu tô ali sempre dizendo sim pras pessoas, dizendo sim pras pessoas. Sim. Então a gente precisa despertar, né, esses nossos aspectos de maturidade e despertar também a nossa responsabilidade enquanto adultos. Sim. É a questão do amadurecimento, né? Então, se a gente fica perdido aí, a gente chega aos 30, 40, 50 anos vivendo ciclos da nossa adolescência e nem percebendo. Nossa, e é doloroso. Exatamente. Porque, tipo, você vê todo mundo evoluindo e parece que você tá... Nossa, Perdido. eu fiquei muito assim. Eu fiquei muito perdida nesse tempo. E é muito importante a gente se conhecer, galera. Se conheçam. Procurem um psicólogo, procurem. Eu acho que isso daí é a parte mais importante da nossa vida. Então, resumidamente, eu quero que a doutora fale pra gente aí de tudo aquilo que a gente passou até aqui,
né? Sim. Desde a nossa infância, como que a gente vai chegar no nosso autoconhecimento? Pra galera relembrar, né, o que elas precisam, incluindo o temperamento, né? Que tem que ter incluso aí, porque esse Porque eu você acho é que é fã. uma das... Então, quando a gente começa, né, a parar e a perceber que é necessário todos nós passarmos por esse processo de autoconhecimento, a gente vai entender que a terapia vai nos auxiliar muito, né? Certo. E principalmente que eu entendo os meus processos físicos e emocionais. Isso vai me ajudar muito. Com que eu também avalie a minha história de vida, né, do meu passado, como que eu me percebo como criança, na minha fase da adolescência, como é que foi, agora como adulto, né, quais foram as responsabilidades que eu assumi, né, Sim. e quais foram histórias, situações da minha vida determinante para que eu me torne quem eu sou hoje. Então, de Isso é- fato, essa questão do autoconhecimento, ela é muito profunda e muito delicada. Então, toda vez que a gente trata desse assunto, a gente fala, faça terapia. Isso. Porque é algo que demora, né, um certo tempo, dependendo do caso, mas a gente tem todo um preparo e todo um auxílio para que a pessoa entre nesse processo de forma adequada. Não Sim. adianta só a gente mergulhar e ir, porque vão ter questões e surgir demandas que só com o auxílio do profissional você vai conseguir lidar com tudo isso. E enquanto isso, né, doutora, que eles vão procurando profissional, vai ler um pouquinho sobre temperamento, que já Isso, vai exatamente. trazer uma definição um pouco mais clara, assim, de algumas Isso. atitudes, né, algumas ações que as pessoas podem ter, né. Existe muito material, né, Aham, Cassi? Muito sim. material, muitos testes que estão voltados mesmo para você se reconhecer, né, dentro de cada temperamento. Isso. E como você pode ressaltar os seus pontos positivos, né, dentro de cada um. Isso. E depois que você ver os seus temperamentos, já vai também procurando um psicólogo, porque não é coisa de louco, gente. Ah, psicólogo é coisa de maluco, psicólogo... Não é, gente. Pra mim também, como cristã, tá? Que aqui vos falo, foi muito difícil. Foi muito difícil falar assim, eu preciso procurar uma terapia. Foi muito difícil de aceitar, mas, quando que eu aceitei, que eu falei, eu vou, foi libertador, porque eu consegui ali viver a minha vida. Então, não é, gente. Nós passamos muita coisa na nossa vida, na nossa infância, principalmente quem é mais velho, né, Luana? Exato. Porque as pessoas que elas são mais velhas, elas tiveram um ensinamento sim. totalmente diferente. E muitas dessas pessoas, que também não é um assunto que a gente vai abordar agora, mas vamos chegar nesse assunto, tiveram muitos abusos, muitos traumas que também envolvem todo esse desenvolvimento de personalidade, Exato, de da comportamento. identidade. Interfere muito. Então, gente, é muito importante que vocês façam isso, tá? A doutora Luana está lá, disponível. Vai lá no Instagram dela. Isso. Luana? É luanaandrade.terapeuta. Lá eu Isso. falo, né, sobre psicologia, sobre autoconhecimento e também trago alguns assuntos sobre imigração, né, a psicologia intercultural, que de fato eu tenho vivenciado, né, Cassi? Nós somos imigrantes e a gente vivencia desafios diferentes, digamos assim, né? Mas é isso, de uma certa forma eu falo sobre psicologia e tenho dado palestras sobre psicologia e é isso que tem me impulsionado e isso que tem feito esse movimento todo. E eu acredito que a psicologia está aqui na mesa da Cassi, a psicologia pode chegar na sua casa. Vai chegar. Exato, e em outros lugares, né? E a gente consegue, sim, ter esse equilíbrio, né, Cassi? De corpo, alma e espírito. Com certeza. Real. A gente com vivencia certeza. isso. Não, aí você faz um trabalho super lindo. Eu sou super sua fã mesmo. Obrigada. E nós vamos continuar esse assunto, tá? Aqui a gente encerrou sobre um adolescente de 40 anos, mas a gente espera no próximo episódio aqui em casa.